Oi gente, eu sou a professora Ana, eu sou professora de língua portuguesa e hoje a gente vai ver o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3 no livro de vocês, combinado? Olha, no capítulo 2 a gente vai fazer a proposta de produção de texto de foto-legenda. Eu vou ajudar vocês a entender como é que vocês vão fazer e depois vocês vão tentar fazer sozinhos, combinado? No capítulo 3, a gente vai falar de poemas e entender como que é a estrutura desse tipo de texto, desse gênero textual, tá bem? A gente vai falar de estrofe e vai falar de verso também, combinado? Então é o seguinte, primeiro, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 39, tá? Lá onde está escrito foto-legenda. Vocês podem procurar pela foto da moça com o gatinho também, tá bom? Então é o seguinte, aqui é uma proposta de produção de texto. Durante todo o capítulo 2, a gente viu textos que permeiam a esfera jornalística, tá? Então, textos que a gente vê no jornal, que a gente vê na internet, em revista, esse tipo de texto. A foto-legenda é um tipo de texto que também acontece na esfera jornalística. E agora a gente vai praticar como é que se produz uma foto-legenda, tá bem? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês ainda precisarem relembrar o que é foto-legenda, na página anterior, na página 38, tem toda a explicação do que é foto-legenda. A gente já fez essa atividade de relacionar a legenda com a foto, tá bem? E aqui vocês fizeram uma outra atividade para fortalecer esse conteúdo. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem pedir para os familiares que estão junto com vocês em casa, né? Ou tentar conversar com o professor de vocês, ou voltar para a página 38, combinado? Então, na página 39, é bem importante a gente seguir a sequência das atividades, tá bom? Porque senão a gente vai acabar se perdendo. Se a gente quiser pular a atividade e depois voltar, a gente não consegue entender o raciocínio que a gente precisa, ok? Então, na atividade 1, eu preciso que vocês deem uma olhada nessa foto, tá? E a ideia é que vocês vão chutando mesmo, tá? O que vocês estão vendo nessa foto? Eu quero que vocês me digam cada coisinha que vocês veem. Tem um gatinho? Tem um gatinho. Quem será que é essa pessoa? É uma mulher? É um homem? Qual que será que é a profissão dela? Que tipo de instrumento que ela está usando? Será que ela está cuidando desse gatinho? Bom, se ela está cuidando desse gatinho e está usando esse instrumento que a gente chama de estetoscópio, então pode ser que ela seja uma veterinária, né? Bom, então se vocês pudessem contar o que é que está acontecendo nessa foto, vamos fazer de conta que a foto é uma história, tá? Se vocês pudessem contar o que está acontecendo nessa foto, como é que vocês fariam? Olha, para ajudar vocês nessa tarefa, vocês podem seguir os itens A, B, C e D para tentar entender e estruturar essa história que está acontecendo aqui nessa imagem, combinado? Depois que vocês fizerem isso, vocês podem pular para a página 40, combinado? Que daí agora é para valer. Antes a gente estava fazendo um teste de foto-legenda e aqui a gente vai realmente produzir uma foto-legenda usando toda a nossa criatividade e imaginação, tá bem? Então, ó, a gente tem outra foto, só que essa foto é um pouquinho mais complexa, né? Ela não tem elementos tão evidentes. A gente precisa tentar criar uma história para essa pessoa que está na foto, entender o que ela está fazendo, de que grupo cultural ela faz parte, para conseguir criar a foto-legenda, tá? Se vocês ainda estiverem um pouquinho inseguros sobre o que é a foto-legenda, como que faz uma foto-legenda, vocês podem acessar esse objeto educacional aqui, tá bom? Isso aqui, esse quadradinho pintadinho, se chama QR Code, tá? Vocês podem pedir o celular do pai, da mãe, de algum familiar, para poder fazer a leitura desse QR Code, porque lá nesse QR Code vocês vão ter um joguinho que vocês vão poder relacionar as legendas com as fotos, criando foto-legendas, combinado? Então, se vocês quiserem parar um pouquinho para poder fazer isso, fiquem à vontade e depois a gente retoma com a atividade, tá bom? Agora que vocês já estão craques em foto-legenda, a gente vai tentar produzir uma foto-legenda para essa imagem aqui, tá bem? Olha, se vocês quiserem algum roteiro para poder se organizar e escrever a foto-legenda de vocês, aqui do lado tem um quadrinho de dicas. Tem várias perguntas que vocês podem usar e responder para criar a foto-legenda de vocês, tá bem? Vamos lá, eu vou ajudar vocês. Olhem para a imagem e imaginem o que é que está acontecendo, tá? Quem que aparece nessa imagem? É uma menina, um menino, um adulto, uma criança?
Tentem observar essa imagem e decidir quem é que vocês estão vendo, tá bem? O que está acontecendo? O que essa pessoa está fazendo? E onde que isso está acontecendo? Será que é numa floresta? Será que é num centro urbano? Será que é na região onde essa menina mora? O que é que está acontecendo? Usando essas informações, vocês podem criar a fotolegenda de vocês aqui nessas linhas da atividade, tá bom? Depois que vocês terminarem a primeira versão do texto de vocês, eu vou pedir para vocês lerem esses critérios que estão aqui nesse quadro verde, tá bom? Nesse quadro verde estão os critérios de autoavaliação. Ou seja, vocês vão ler as perguntas e tentar identificar se vocês realmente fizeram ou não. Não é um problema se vocês não fizeram, tá, gente? É uma oportunidade de vocês melhorarem o texto de vocês. Então, o primeiro é o seguinte: usaram letra maiúscula no início da frase? Isso é bem importante, né? Porque senão a gente não sabe quando a frase começa. Identificou quem aparece na imagem? Vocês conseguiram detalhar quem é essa pessoa? Se é uma menina, um menino, um adulto, uma criança? Escreveu o que está acontecendo na imagem? Vocês conseguiram se decidir ou imaginar o que é que essa menina está fazendo? Se ela está se fantasiando, se ela está se preparando para um ritual da cultura dela, se ela está brincando no carnaval, o que é que está acontecendo que ela está fazendo essa atividade? E por último, se vocês escreveram o possível local onde isso está acontecendo. Onde vocês imaginam que essa menina está? Tentem olhar alguns elementos do cenário para decidir se vocês conseguem imaginar onde ela está ou não, tá bem? Depois que vocês terminarem de responder, se tem algum item que vocês responderam não, que vocês marcaram um X aqui na coluna não, volta para o texto, corrige o que precisar corrigir e daí o seu texto está finalizado. Se não tiver nada para corrigir, ótimo, você já é craque na produção de texto de fotolegenda. Vamos continuar, galera? Então é o seguinte, agora a gente vai começar o capítulo 3, tá bom? A gente terminou o capítulo 2 com a produção de texto de fotolegenda e agora a gente vai começar o capítulo 3. Primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar a imagem de abertura do capítulo, tá? Vocês conhecem esses personagens? Quem que é essa menina? E quem que é esse animal aqui? É de alguma história que vocês já conhecem? Ah, é da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, não é mesmo? Bom, aqui eles estão conversando. Tem uma parte do conto que eles conversam, né? Que a Chapeuzinho fica curiosa por que a vovozinha dela tem uns atributos tão interessantes e tão diferentes de como ela conhecia. E o lobo, fazendo de conta que é a vovozinha dela, fica respondendo até enganar ela e poder abocanhar a menininha também, não é mesmo? Então, hoje, no capítulo 3, a gente vai falar um pouquinho sobre esses diálogos inusitados, tá? O que é inusitado? Uma coisa que a gente não espera, que causa surpresa na gente, tá bom? Então, eu preciso que vocês passem a página, lá na página 42 do livro de vocês, e a primeira coisa que a gente vai fazer é sair procurando uma pessoa que esteja em casa com vocês, para a gente poder discutir essas atividades da sessão Diga Aí. São só 3 atividades, tá bom? Então é o seguinte, a primeira atividade, a ideia é que você converse com alguém. Então se quiser conversar só comigo, eu vou achar ótimo também, tá bom? Tô aqui para isso. Então vamos lá. Você conhece os personagens retratados na ilustração da página anterior? Ó, eu já contei um pouquinho da história, mas você conhecia esses personagens? Essa aqui é a Chapeuzinho Vermelho e esse aqui é o Lobo Mau, tá bem? E o que acontece nessa história até o momento da cena apresentada? O que estava acontecendo? Vocês se lembram? Se vocês não se lembram, se vocês têm o livro dessa história em casa, corre lá buscar e pedir para alguém ler para vocês, que daí vocês vão se lembrar rapidinho, tá bom? E número 3, o que cada personagem está falando? Como que acontece aquele diálogo? O que mais que eles estão falando? Aqui na página do nosso livro, a Chapeuzinho está perguntando: vovozinha, por que estes olhos tão grandes? E daí o lobo, se fazendo de vovozinha, responde: para te ver melhor, minha netinha. E como que acontece o resto desse diálogo? Vocês se lembram? Chama o pessoal e conversa um pouquinho sobre essas questões que a gente já volta, tá bem? Agora, para continuar, a gente vai ler um outro diálogo, só que num formato diferente, tá bom? Antes, a gente leu o diálogo da Chapeuzinho com o Lobo Mau em balão de fala, como se fosse uma história em quadrinhos. Agora, o diálogo é diferente, é um diálogo em poema.
Vocês já devem ter visto o poema por aí. Se vocês não lembrarem, depois a gente retoma as características do poema, tá bom? Olha, eu vou ler o poema para vocês e vocês podem ir acompanhando com o dedinho a leitura na casa de vocês, tá bom? Se vocês quiserem ouvir esse poema de novo depois, vocês podem acessar esse QR Code com o áudio do poema e daí vocês podem ouvir quantas vezes quiserem até decorar, tá bem? A ideia é que vocês consigam, com muita prática, também ler o poema na mesma entonação que a gente vai ler agora, combinado? Então vamos lá. O nome do poema é Seu Lobo e ele foi escrito pelo autor Sérgio Caparelli, que é esse senhor dessa foto aqui no cantinho, tá bom? Seu Lobo. Seu Lobo, por que esses olhos tão grandes para te ver, Chapeuzinho? Seu Lobo, para que essas pernas tão grandes? Para correr atrás de ti, Chapeuzinho. Seu Lobo, por que esses braços tão fortes? Para te pegar, Chapeuzinho. Seu Lobo, para que essas patas tão grandes? Para te apertar, Chapeuzinho. Seu Lobo, por que esse nariz tão grande? Para te cheirar, Chapeuzinho. Seu Lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. Esse é o poema do Sérgio Caparelli. Vocês notaram alguma coisa diferente nele? Ele termina igualzinho à história que vocês conheciam? Por que será que a Chapeuzinho está chamando ele de seu lobo? Será que ela já sabia que era o lobo e não era a vovozinha? Bom, todas essas minhas perguntas vocês vão encontrar também aqui na sequência do livro de vocês, tá bom? Então, olha, toda vez para responder essas atividades, da atividade 2, da página 43, até a atividade 10 da página 44, tá bom? Então, da 2 até a 10, vocês podem responder e toda vez que vocês tiverem dúvida, volta para o texto. Se vocês estiverem achando difícil de ler o texto, vocês podem ouvir o texto acessando o QR Code, combinado? Eu vou anotar aqui quais são as atividades que vocês precisam fazer agora, vocês tirem um tempinho para fazer e depois a gente continua falando mais de poema, combinado? Então vamos lá. Vocês vão fazer a atividade da página 43 e 44, de 2 até 10, tá bem? Até daqui a pouco, então. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Vocês acabaram de terminar a atividade 10, né? O que a atividade 10 pedia pra gente fazer? Pra gente observar lá no texto do Sérgio Caparelli os espaços que tem entre um bloco de texto e outro. Vocês conseguem colocar o dedinho de vocês entre um bloco de texto e outro? Cabe o dedinho de vocês? O meu é um pouquinho grande, mas quase cabe. Tentem colocar o dedinho de vocês, para vocês conseguirem perceber melhor os espaços, tá bom? Ó, a cada 2 linhas tem um espaço. Esse espaço separa os blocos de texto de um poema, tá bom? Então, como que a gente chama esses blocos de texto? Volta lá na página 44. Os blocos de texto a gente chama de estrofe, tá bom? Estrofe é um bloco de texto de um poema e ele pode ter diferentes tamanhos. Qual que é o tamanho dos blocos de texto no poema do Sérgio Caparelli? 2 linhas, muito bem. E será que cada linha também tem um nome? Tem sim. Cada linha de texto num poema é chamada de verso, tá? Lá na página 45 vocês encontram essa explicação. Olha, cada linha de uma estrofe é chamada de verso. Então, toda vez que termina uma linha, termina um verso. Então, vamos recapitular. A gente tem aqui na página 42 o poema do Sérgio Caparelli, certo? Então, por ser um poema, ele é formado do quê? De estrofe e de verso. Cada estrofe é o bloco de texto separado por um espaço que mais ou menos cabe o dedo de vocês, né? E cada estrofe é formado por linhas e cada linha se chama verso. Sabe o que eu quero que vocês façam agora? Se vocês tiverem livros de poema em casa,
corre lá buscar esses livros de poema, ou mesmo na internet, se vocês quiserem procurar, para ver como que funciona essa estrutura de estrofe e de verso em diferentes poemas. Daí vocês vão ver que nem sempre tem só 2 linhas numa estrofe, que o verso pode ser curtinho, pode ser comprido, tá bom? Faz esse estudo para vocês verem, para vocês conhecerem um pouco mais sobre poemas, tá bem? Agora, antes da gente passar para a próxima sessão, eu queria que vocês respondessem a atividade B e C aqui na página 45, tá? Vamos fazer junto. Quantas estrofes tem o poema do Seu Lobo? Lembra o que é estrofe? Bloco de texto. Volta lá no poema e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estrofes. Agora o próximo item. Quantos versos? Bom, tem 6 estrofes e cada verso é uma linha do texto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pode preencher lá a atividade. Tem 12 versos esse poema, tá bem? Então agora, gente, para finalizar o conteúdo dessa semana, a gente vai pensar um pouquinho nessa sessão que se chama Imagine Só. A sessão Imagine Só é para a gente imaginar realmente, é para usar a criatividade, tá bom? O que a gente precisa fazer nessa atividade? Onde você imagina que a conversa entre Chapeuzinho e o Lobo aconteceu? A conversa lá do poema do Sérgio Caparelli. Onde vocês acham que eles estavam? Será que eles estavam na casa da vovozinha? Será que eles estavam só na floresta? Será que eles estavam numa lanchonete? Será que eles tinham ido ao shopping? Será que eles estavam na escola e eles estudavam juntos? Onde será que eles estavam? Depois, vocês vão pegar uma folha de papel na casa de vocês e vão fazer um desenho disso que vocês imaginaram, tá? Colocar Chapeuzinho e o seu lobo conversando nesse lugar que vocês imaginaram que ele está, tá bem? E atividade 2. Como você imagina a voz do seu lobo e a voz da Chapeuzinho Vermelho? E depois você vai tentar imitar. Se você quiser imitar, você pode voltar para o poema e ler como se fosse a voz de um e a voz de outro. Se tiver alguém em casa com vocês, você pode fazer um teatrinho. Um faz o lobo e o outro faz a Chapeuzinho. E depois vocês invertem, tá bem? Para estimular a imaginação de vocês, vocês podem acessar uma outra versão de Chapeuzinho Vermelho que está aqui nesse objeto educacional dentro do QR Code. Pega o celular, lê o QR Code e vocês vão assistir um vídeo de uma versão da Chapeuzinho Vermelho. E daí isso vai dar mais ideias para vocês poderem resolver as atividades 1 e 2, tá bem? Agora que a gente já terminou as atividades para essa semana aqui no livro didático, você pode praticar um pouquinho mais sobre poema lá no livro de atividades, tá bom? No livro de atividades, vocês vão abrir na página 24 e 25, mas não é para fazer toda a página 25, tá? Olha, na página 24 tem outro poema de um poeta diferente que se chama O Telefone. Certamente vai ser uma conversa também, né? Vou deixar vocês curiosos, depois vocês leem. Na página seguinte, na 25, vocês vão responder as atividades de 2 até a 5, que são só desse poema, tá? As outras atividades a gente vai deixar para a próxima semana, que a gente ainda não chegou lá, tá bem? Outra coisa que vocês podem fazer também para praticar o conhecimento de vocês sobre poema é acessar o Positivo On e fazer a trilha Poema, tá bom? Então, tem o livro de atividades de tarefa de casa e a trilha Poema para vocês fazerem, tá bom? Na semana que vem a gente retoma então.